Boa noite, pessoal. Hoje estou gravando essa aula aqui com o intuito do IFPE, tá certo? Pedido por nosso professor, o Tiago Falcão. Eu sou do IFPE, daqui de Pernambuco, Polo Caruaru. Faço informática para a internet e essa aula vai para sistemas operacionais, que é exatamente o que o professor pediu. Provavelmente estará aí no YouTube, certo? E isso aqui simplesmente é uma aula que eu estou criando para vocês. Provavelmente o Elvis já deve ter criado. E aí vou mandando um salve aí para os meus colegas, que é o Marcos, o Abraão, o Elvis, o Veríssimo, que todos eles fazem sistemas operacionais no IF, certo? Então são o Marcos aí, meu amigo, um cara super gente fina, tal, tudo, ajuda pra caramba a gente e eu vou agradecendo aí a eles também, certo? E voltando aqui para o assunto, para o intuito, nós estaremos vendo aqui como é que a gente vai. Eu uso um dos sistemas operacionais que eu considero o melhor do mundo, certo? Faço parte da comunidade GNU Linux, certo? Essa comunidade tem o intuito de ajudar e trazer as pessoas para o código aberto e ver realmente que isso aqui que é um sistema operacional, certo, gente? Que é o que eu uso, que é o Ubuntu da Linux, um sistema operacional Ubuntu da comunidade GNU Linux. Nós temos também aí vários outros sabores para quem está dentro do Ubuntu, tipo o Fedora, como vocês estão vendo aqui, o Debian, o Ubuntu, o são muitas as variedades que nós temos, não diferentemente de outros sistemas operacionais cujo eu não gosto, não quero falar o nome, certo? Então aqui nós estamos vendo, por exemplo, dentro do Linux a gente vai instalar, vamos falar do nome, Windows, certo? Pronto, vamos falar aqui do Windows. E o Windows você também instala a sua máquina virtual. Para quem tem um Windows, instala aí a máquina virtual, certo? Que é o VirtualBox dentro do Windows. E aqui no Linux, para quem usa o Linux, certo? Ou, por exemplo, eu gosto muito do blog desse cara aqui, que é o Edvaldo Brito. Ele ajuda bastante o pessoal aí. Tem algumas coisas nele que eu não concordo, mas tem outras que eu concordo também e gosto bastante e o cara trabalha bem, certo? Por exemplo, tem o Fedora, que é do Linux, e ele está ajudando aqui para quem quer instalar no Fedora, que é do Linux também, certo? Um boot que leva derivado do Debian, certo? E aqui nós temos, ele ensina como é que você vai chegar aqui na internet, tal, e chegar no seu terminal, Ctrl Alt T, abre aí teu terminal, faz o download, pega aqui o download, certo? Dele está dizendo para quem usa o sistema 64, para quem usa o 32, pega aqui, dá um copiar, certo? Ou então vai com o botão do meio do mouse, aquele que você mexe a setinha, ele também vai ter um botão no meio, beleza? Aí você vai e tal, instalou o seu sistema operacional, botou aí para instalar a sua máquina virtual, me desculpem, certo? Colou aí e tal, e dá um enter, começa a fazer o download, e depois tem a terminação, ele vai ensinar até o fim você fazer os procedimentos. Também como você vai encontrar isso aí, como você instalar numa das comunidades mais usadas para quem usa o Linux, que é aqui Viva o Linux, certo.com.br, certo? Que é uma das comunidades da qual também eu faço parte, já fiz perguntas aqui, já fui respondido. Então é uma comunidade que todo mundo ajuda todo mundo, é código livre, código aberto, então todo mundo cria, todo mundo ajuda. Todo mundo, quem quer realmente ser programador, quem quer realmente trabalhar com sistema operacional, quem quer realmente trabalhar com informática, sabe que vai vir para aqui, onde realmente é para quem estuda informática, para cientistas, para caras estudiosos, para cara 10. Pronto, quando você vê uma pessoa aqui no Linux, é porque realmente a pessoa ela quer vir para um mundo que não tem vírus, certo? Tem toda uma explicação aqui porque que o Linux não tem vírus. Não acreditem nessas bobagens aí que o pessoal diz, não, o Linux pode ter vírus, tal, tudo que vírus para o Linux tem que ser conceitual. Vocês estudem a palavra conceitual, o que é que significa um vírus conceitual, certo? Aí vocês vão entender o que é que eu estou dizendo e por que é que eu estou falando, certo? Então vamos para o que interessa. Minha máquina virtual já está aqui. Por exemplo, quando eu terminei de instalar, só eu vim aqui virtual, botar o nome no meu dash,
certo? O meu Dash localizaria logo o meu programa que está aberto aqui, vou criar um novo. Aí, por exemplo, eu não vou criar um Microsoft, eu vou chegar a criar um Ubuntu, certo? Que é o dessa semana, que o professor nos pediu, tá aqui a data e tal. Eu estou fazendo isso e tudo bem. Vamos lá, vou botar aqui meu nome, ou meu nome não, na verdade o nome da máquina é um Ubuntu, certo? Na verdade eu vou estar pegando uma versão que é a 14.04, é a LTS, certo? Que essa versão vai até 2019 e o Ubuntu, porque o professor pediu e também eu gosto muito de usar, como vocês estão vendo, eu vou reinstalar um Ubuntu dentro de um Ubuntu, certo? Uma máquina virtual ou uma máquina virtual dentro de uma máquina física, isso mesmo. E vou estar instalando ela aí, vocês vão estar me acompanhando e vendo os procedimentos que vão estar sendo criados. Não é possível, um Ubuntu já existe, possivelmente, beleza. Ele está dizendo aqui que já existe, exatamente porque eu tinha excluído uma pasta virtual. Deixa eu excluir. Isso mesmo, deixa eu ver se é isso. Eu tinha criado realmente uma pasta, que agora só que eu tinha criado outra aula, tinha ficado um pouco, sei lá, um pouco complexa, muito difícil de entender, e eu resolvi criar essa daqui de uma forma mais fácil. Então, criar, certo, create ou seja, criar um virtual, certo, hard disk, certo, disco rígido, hard, né, rígido, e disco, não, aí vamos lá, criar um hard disk ou um disco rígido, certo? Um HD paralelo, tal, deixa eu ver, ou então eu vou criar uma imagem. Eu preferi aqui botar um HD paralelo, vou lá e vou dizer que eu quero, vou botar aqui 20, certo, gente? 18, pronto, 18 tá ótimo, que o Linux ele vai pedir apenas 6.5 GB para poder criar a minha máquina virtual. Então é uma máquina que eu estou estudando, certo? Aqui vamos fazer as configurações da máquina, que é muito importante, porque hoje a gente vai estar instalando o Linux de uma forma, ou seja, um Ubuntu que foi considerado de 22 de março pelo Reino Unido desse ano, exatamente, né, 2015, 22 de março de 2015, pelo Reino Unido, considerado como o melhor sistema operacional do mundo em termos de segurança, e realmente ele comprova isso. E aqui, por exemplo, nós vamos fazer as configurações, ou pelo menos vamos estar vendo algumas configurações. Eu vou estar explicando para vocês para podermos fazer uma instalação avançada do Ubuntu, certo? Isso aqui é o 14.04, vou botar até aqui que ele é o 64, certo? Bits, certo, gente? 64 bits, beleza? Aqui, certo? Os gigas. Processador, aqui são os núcleos. Eu nunca vou poder passar dessa faixinha laranja, ou até uns que vão voltar até em vermelho. Por quê? Porque a partir do momento que eu passo da marquinha laranja, eu vou estar forçando demais. Eu vou pegar o núcleo e vou forçar, porque ele está dizendo aqui que minha máquina física já está usando essa parte. Então, se eu pegar, eu vou travar as duas máquinas. Da mesma forma, gente, é aqui com a memória RAM, certo? Aqui eu tenho 8 GB, vocês estão vendo aí, 8.192 megabytes, certo? Um megabyte equivale a 8 bits, certo? Então por isso nós vamos ter essa soma aqui para podermos ter 8 gigabytes, certo? Dentro na minha memória RAM. Vou desmarcar o disquete que ninguém usa hoje. Então vamos estar criando nossa máquina. Botei 2 GB. Eu estou dentro da faixa verde, ou seja, até aqui seria legal. Mas eu não vou botar aqui até aqui também, porque estaria passando, acrescentando. Eu vou botar apenas 2 GB. E fica aí, enquanto o tempo que eu estou usando minha máquina virtual vai ficar 6 GB para minha máquina física. Se eu passar daqui, o que é que acontece? Vai travar a máquina, certo? Então não é legal. Processador, botei 2 núcleos. Eu poderia botar só um. A máquina ia rodar do mesmo jeito, mas eu botei 2, encostei aqui no verde, beleza. Vai funcionar. A minha máquina ela virtualiza até 4 núcleos.
Então fica legal, dá para ela trabalhar bem tranquilo, certo? Monitor, aqui é o que eu posso colocar para vídeo, ou botar 60 aqui para o vídeo integrado, certo? Que já vem nele. Remoto, habilitar servidor, capturar, tal. Isso aqui é o tamanho da tela, tal, mas isso aqui tá de boa. Tranquilo para a gente criar. Isso aqui é o ID, certo? Estou identificando o identificador ID da máquina, armazenamento no caso, que é o HD, rede, certo? Outra coisa é explicar aqui em rede, certo? Estou criando a rede NAT. O que é que vai fazer a rede NAT? Rede NAT, ela vai ser integrada a essa daqui, certo? É como se ela dependesse dessa daqui para estar funcionando. Ou seja, se nesse sistema não estiver funcionando, nela não vai estar funcionando. Se ocorrer algum problema nesse sistema, vai ocorrer nesse sistema. Então por isso que eu vou colocar bridge, deixar a placa que faça o compartilhamento isolado para ele, certo? Então eu tenho a minha placa, o meu processador divide aí a internet, vai dividir, ou seja, vai ficar independente. Se eu não tiver aqui com a minha máquina virtual funcionando na internet, ou eu quiser desligar, desconectar, a minha máquina virtual vai estar e a minha máquina física não, ou vice-versa, ok? Pronto, porta serial, eu não vou instalar nenhuma porta serial, até mesmo porque eu não tenho nenhuma impressora serial para colocar. Aqui se eu botar 2.0, minha máquina não está permitindo, minha máquina virtual, até mesmo por causa das configurações que eu estou fazendo. Aqui são pastas compartilhadas, se eu quiser compartilhar alguma pasta, certo, dos meus, por exemplo, vou querer botar aqui documentos, beleza, quero compartilhar documentos com a máquina apenas leitura, mostrar automaticamente. Com a máquina, tá vendo aqui, apenas leitura, mostrar automaticamente, com a minha máquina virtual. Interface do usuário, aqui são as outras partes do interface com o usuário, eu posso ir vendo aqui as configurações tal. Beleza? Então, criada a nossa máquina, configurada a nossa máquina, vamos lá para a criação. Um salve aí para todos novamente, certo? Do IF. E vamos iniciar, gente. Normalmente, iniciar a máquina. Então, iniciou, vamos capturar onde está a nossa imagem ISO. Eu tenho um HD externo aqui, então vou ter a imagem ISO dentro desse HD externo, certo? Prestem atenção. Isso aqui, gente, é uma instalação avançada, certo, pessoal? Do Ubuntu. Instalação avançada. Diferentemente das instalações que nós costumamos ver. É uma instalação avançada, porque o que é que vai diferenciar a avançada? Você vai criar cada parte e vai entender um pouquinho cada parte que estou criando, que nós estamos aí colocando. Vou dar uma pausa em alguns momentos do vídeo para ele não ficar tão extenso, certo? Mas vocês vão entender melhor como é que se faz uma instalação exata, correta do Ubuntu. Tem coisas que vocês vão precisar estudar depois, que não vai dar tempo passar tudo aqui, até mesmo porque eu tenho que estudar um bandinho de coisas, uma bandinha, como diz o Matuto, de algumas coisas. A gente tem que ver, vou ter que entrar com os meus colegas e daqui a pouco a gente vai estar aí fazendo a nossa aula pelo Hangouts em videoconferência, certo? Vamos lá, aqui começou, ó, beleza? Começou, podia ter dado apertado na tecla espaço, eu já tinha ido para alguns outros procedimentos. O Ubuntu, ele tem uma grande diferença do Windows, certo? Qual é uma das diferenças? Uma das grandes diferenças do Ubuntu é que eu posso experimentar, certo? Aqui, ó, vim aqui experimentar um Ubuntu pelo CD, pelo pendrive e usar e ver como é que ele fica, tal, tudo na minha máquina, ver a velocidade, ver o complemento, ver que ele não entra vírus, certo? Coisa que o Windows não faz. Porque uma explicação rápida e ligeira é porque o Linux ele foi criado todo em TCP/IP, ou seja, em protocolo de rede, ou seja, em cima de rede de internet, certo? Então vamos lá e vocês depois pesquisem isso aí. Vamos continuar com nossa instalação, ok?
botei em português, certo? Um diferencial que o Linux tem do Windows na instalação, que é uma coisa, eu acho muito esplêndida, é uma mão na roda, certo? É isso. Diz aqui o espaço que eu posso colocar, isso o Windows diz também, que vocês vão ter que pelo menos 20 GB para instalar um Windows atual, Windows 7, 8 ou 10, certo? Aqui, uma coisa que o Windows não faz e que é muito importante para você não ter um bad block, não estou dizendo que vai acontecer, caso não esteja a fonte conectada ao notebook e se descarregar vai acontecer um bad block, ou seja, um setor com defeito dentro do teu HD e não dê para instalar mais porque corrompeu o teu HD, tu perdeu o teu HD. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que pode acontecer. E o Linux é interessante que se eu puxar o carregador do meu notebook aqui, ele vai chegar e dizer, ó, não está conectado, certo? Ele vai ficar com um xizinho aqui. A internet também vai ficar com X aqui. A internet não é necessário estar conectado à internet. Mas é interessante por quê? Porque eu posso instalar terceiros aqui e sair uma instalação completinha, certo? Eu vou evitar muita coisa. Eu vou evitar estar instalando plugins. Eu vou evitar estar instalando depois algumas mídias, por exemplo o MP3 aqui e tal, tudo outras mídias que ele vai ler, o Flash, certo? Que ele já deixa tudo isso bonitinho, um gráfico legalzinho para mim trabalhar. Beleza? E isso aqui é absurdamente impressionante, é uma mão na roda, gente, certo? Conectado à fonte, certo? Porque o bad block que eu digo, o bad block tá lá, tá sem a fonte, o Windows não te avisou, tu não viu, tu não conseguiu visualizar nada na tela porque o sistema não te avisou. Vai lá, tá instalando, de repente, puf, apaga a bateria do teu notebook, acabou, velho. Pode dar um bad block, certo? Fora, vamos dizer, não deu bad block, não deu em nada. Eu tenho um HD muito bom, uma máquina muito boa. Mas só a raiva que tu tem. Tava quase terminando a instalação, puf, acabou a energia. Pô, valeu, né? Muito bom, muito legal isso. Valeu, Microsoft, por essa criação. Não é legal essa criação. Cara, isso aqui é uma mão na roda, certo? Ajuda bastante. Fora que é esplêndido demais, que eu vou poder usar 100% do conteúdo de minha internet, certo? Que ele não vai perder 20% da velocidade da internet, ou seja, vai precisar, o Ubuntu não vai precisar de 20% da tua internet para poder rodar a tua internet. Quem estuda, quem usa Linux, sabe disso, certo? Quem estuda Microsoft também sabe disso, que ele precisa de 20% da tua internet para poder rodar a tua internet dentro da tua própria máquina. É uma coisa que até embola o nosso cérebro, os nossos neurônios aí, pelo amor de Deus. Então vamos continuando nossa instalação, conectado, feito as coisinhas, certo? Vamos tentar traduzir algumas coisas aqui em inglês. Vamos para frente com essa instalação. Dá uma pausa. Pronto, voltamos aqui, apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Ou seja, lá apagará todos os programas, documentos e qualquer outro arquivo do sistema, de todo o sistema operacional. O que é isso? É para quem tem um Windows, tal, ou então tá com uma máquina. Outra, gente, quem tem uma máquina velhinha, certo? Pega um Ubuntu lá, pega uma versão do Ubuntu mais leve, por exemplo, um Ubuntu Mate. Ela é ótima, principalmente para aqueles notebook do governo, que ele tem 2 GB tal, tudo, e às vezes dá uma pesada. Coloca um Ubuntu Mate, vai lá. Muito bom, fica muito bom, excelente. Fora as outras coisas que o Ubuntu traz, os outros benefícios, certo? Aqui, Encrypt the new Ubuntu installation for security, certo? Criptografar o novo Ubuntu e instalar e faça uma instalação de segurança ou instalação de segurança. Você escolherá uma chave de segurança no próximo passo, certo? Então, isso aqui também não é a instalação avançada, não é o que a gente está procurando. Use LVM White
de new Ubuntu installation, ou usar LVM, ou seja, alguma instalação do volume, gerenciando o volume antigo, permitindo que instale um do lado do outro, fazendo backup, tal, tudo, também não é isso. Então vamos aqui, instalação avançada, que é a forma corretinha de a gente instalar, certo? Peguei aqui, a gente viu, aquela hora a gente criou o que? 20.3 GB, certo? No nosso disco rígido. Então vamos fazer aqui. Muita gente diz, vocês vão ver aqui, coisa que muita gente diz, não é necessário. É necessário, certo? É necessário uma coisa aqui. Criei o espaço, vamos lá. É necessário fazer isso aqui, ó. Mas eu vou criar de uma forma, por exemplo, gente, eu não tenho 2 GB, né, de memória RAM, vou criar um swap. Vou criar um swap, certo? Por que criar um swap? Quando minha memória acabar, principalmente eu que estou dentro do ramo da informática e outros programadores sabem que é importante swap. Apesar de o Linux não precisar mais, que é uma coisa que o Windows não faz, não tem um swap, veio ter o swap, um swap no Windows 8, certo? Mas o swap para quem usa no Linux já faz muito tempo. Assim também como outra estrutura que está sendo usada já há muito tempo no Linux, coisa que no Windows, vem no Windows 8, certo? Que é o UIFE, certo? O UIFE, que é uma estrutura, certo, de insegurança em rede, que vai fazer aí uma substituição da BIOS, certo? É uma parte de estrutura de segurança, tal, tudo para iniciação do computador. É interessante fazer com ela, mas visto que a nossa máquina não tem, certo? Eu não fiz as configurações para ter essa estrutura, então não temos. E se tivesse essa estrutura para iniciação, ela ia ser criado da estrutura, certo? Que vem da estrutura IFE, ou IFE, isso mesmo, se eu não me engano. Então eu estaria criando com 512 MB. Aqui 2048 MB, que equivale a 2 GB. Criei o meu swap do mesmo tamanho da minha memória. É aquilo, não necessita, mas vai que precise, certo? Então eu vou estar seguro, tenho o meu swap. Vou criar para o sistema, vocês vão ter que estudar um pouquinho, porque dentro do Linux é isso aqui, ó, barra, certo? Isso aqui vai ficar o sistema. Aqui sim, certo? O Linux sim, o Windows não, o Linux sim. Aqui gerencia pasta, gerencia os diretórios, certo? Ele vai gerenciar os diretórios, certo? Para quem quer entender o que é gerenciar diretórios, ou para quem usa a Microsoft, para quem usa o Linux, gerenciar pasta, então entende. Quem usa Linux entende o que é gerenciar pasta. As pastas do sistema não são desinstaladas assim do nada, e uma criança não pode chegar lá e desinstalar, não, porque quem manda na parte do sistema é o sistema operacional. Ele gerencia pasta, certo? Coisa que dentro do Linux, a do Windows a gente não vai ter, certo? Então vamos botar 1.198.192, que equivale a 8 GB de memória, que vai ser o necessário para instalar nossa maquinazinha virtual aí do Ubuntu, certo? 64 bits. Vamos lá, seguir. Aí eu vou criar outra, uma das mais importantes agora, ou seja, uma bem importante também, outro espaço, avançada. E por que a avançada? Porque na hora que eu precisar, que eu quiser trocar de sistema, simplesmente eu vou trocar de sistema, cara. Só vou nessa parte aqui do sistema, deleto isso aqui, boto outro sistema, e minha Homer, certo? Traduzindo para o português casa, certo? Home, casa, ela vai estar aqui. Eu não vou precisar fazer backup, porque vai estar aqui. É outra mão na roda, certo? Uma coisa que eu tenho que explicar para vocês, que o Linux já há um tempo ele mudou para o sistema que vai estar usando o ext4, certo? ext4 é a partição que o Linux cria para fazer o seu sistema operacional rodar, certo? O Windows seria NT
NFTS. Eu acredito que seja isso, que seria para você fazer a formatação para que funcione, certo? Fazendo tudo isso, estamos aqui para instalar ele Java automaticamente e instalar o nosso sistema operacional Ubuntu, certo? Ele disse aí nossas partições e vamos estar fazendo instalação avançada aí do Ubuntu do Linux, certo? Da comunidade GNU Linux, beleza? Vou escolher a região aqui, certo? Eu estou em Pernambuco, minha capital, certo? Capital de Pernambuco é o Recife, que está lá a nossa Olinda, que linda cidade maravilhosa. Então vamos lá, seguir nossa instalação, continuar. Recife aí, meus familiares, um salve aí. Pode ser que esse vídeo esteja indo para a internet. Brasil, certo? Continuar, português Brasil mesmo. Tá aqui meu nome, Rainer. Olha, procurem colocar aí no nome gerenciador. Coloque aquele nome compridão não, que fica parecendo um palavrão, certo? Coloca uma coisa mais simples. Na senha aí vocês dão uma caprichada. Eu vou dar uma caprichadazinha aqui, tá vendo? Ele criou uma senha razoável, uma senha que eu já gosto de criar para quando eu vou fazer, vocês não vão estar conseguindo ver minha senha aqui. O Ubuntu realmente gerencia aí, o Linux também faria, o Windows também faria isso, mas só que eu posso quebrar essa senha do Windows, e para quebrar no Linux, cara, tu tem que estudar muito, certo? E tem outras formas de configurar que tu não vai quebrar nunca uma senha dentro do Linux, tá ok? Então vou dar uma pausa aqui e depois a gente vai estar voltando com a terminação aí com a instalação final do nosso sistema operacional, considerado em 22 de março exatamente desse ano de 2015 pelo Reino Unido como o melhor sistema operacional do mundo em termos de segurança, relembrando aí mais uma vez, certo? Um abraço e vamos ver aí no que vai dar, vamos terminar a nossa instalação. Bom, terminamos a instalação, certo? Vamos reiniciar aqui a máquina. Para podermos ter nosso Ubuntu da Linux, nosso sistema operacional em 4 bits aí instalado em nossa máquina, ok? Pediu para dar um OK aqui, um Enter, na verdade. Vamos reiniciando a máquina. Certo? Criamos o nosso Ubuntu. Aqui nossa máquina virtual funcionando dentro de nossa máquina física. Ok, gente? Pronto. Vou dar uma maximizada aqui. Tá aqui, certo? Aqui vai abrir a mesma coisa. Ctrl+T, eu posso abrir o meu terminal, certo? Vocês estão vendo aí, tá abrindo o terminal direitinho. Nós temos nossa própria internet, certo? Ou seja, se aqui eu deixar sem rede, por exemplo, cortei a rede, aqui nós vamos ter rede de internet, ok? Nós temos a internet funcionando. Temos aqui também uma pasta compartilhada, que é em documentos. Nós podemos, não esse documento aqui não, viu gente, certo? Então nós temos pasta compartilhada. Se a gente for ver aqui, fazer rede, certo? A gente vai ter uma pasta compartilhada lá sobre a senha tal, tá ok?
Pronto, gente. E a máquina virtual é isso aí. Criamos nossa máquina virtual, temos o nosso Ubuntu. Para mim vai ficar legal aqui porque eu vou deixar esse Ubuntu aqui exatamente para testes, certo? Para eu não estar arriscando no meu, apesar que eu uso a versão 15.4, ela não é uma versão estável, é uma versão que é exatamente para mostrar mais as novidades e tal, tudo. E para quem gosta, geralmente aqui a gente faz, certo, na 14.4. Essa daqui é a instalação inicial, a atualização do sistema, beleza? Vou até botar aqui para atualizar, ele está lá, fazer umas atualizações dentro aqui e vai estar funcionando aí tranquilamente. Então vocês, até a próxima, fiquem com Deus e usem sua máquina virtual aí da Linux, que é muito boa, certo? Vocês não vão ter problema com vírus tal, tudo vírus dentro do Linux, eu sou conceitual, ou seja, se a pessoa for desabilitar todo tipo de segurança aqui para poder fazer algum teste de invasão, ok? Então, até a próxima, tchau, tchau.